Se você clicou nesse canal, duas coisas aconteceram. Ou você tem interesse de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, você gostaria de ouvir sobre esse estudo, ou você veio passando, ouviu que na outra live informaríamos que estaremos apresentando uma série de estudos bíblicos e aí você resolveu parar para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Esse estudo é para você que é novo decidido, que gostaria de conhecer mais sobre a Bíblia, sobre o plano da salvação. Esse estudo é para você que tem determinada religião e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Esse estudo é para você que já é cristão, tem mais de 50, mais de 100 anos de evangelho, não importa. Esse estudo é para todas as pessoas conhecer mais sobre a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Você vai aprender sobre isso. Agora, nesse momento, eu gostaria que você se desprendesse de tudo que esteja no momento tirando a sua atenção. Se você, minha amiga, meu amigo, você está lavando um prato, varrendo a casa, está fazendo outra atividade. Tem gente que está assistindo a live, às vezes está no Instagram, às vezes está no Facebook. Rapaz, se concentre só um pouquinho para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Vamos fazer isso? Inicialmente, para facilitar o estudo, para facilitar o entendimento, pegue a versão bíblica de linguagem moderna, pode ser aquela internacional. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link na descrição desse canal para você clicar e acompanhar todos os textos bíblicos juntamente conosco de uma forma que facilite o seu entendimento. De forma geral, você saberia me dizer quem é Jesus? Quem é o Filho de Deus? Talvez até você possa dizer, ele é o Todo-Poderoso, ele é um profeta. Não, ele é um grande profeta. Olhe, ele é um espírito que durante o tempo ele se fortaleceu e hoje está conosco. Olha, quem é Jesus para você? Eu não posso julgar a sua opinião, a sua forma de pensar, o que você estudou a respeito disso. Eu não estou aqui para julgar, mas eu preciso convir com você que precisamos de uma base para a gente estudar e não falar nenhuma bobagem aqui, né? Até porque as críticas são fortes. Primeiro, vamos analisar quem é Jesus com a Bíblia. Vamos verificar na Bíblia o que ela fala a respeito de Jesus, tá bom? Deixa aqui nos comentários quem é Jesus para você. Qual é a sua opinião acerca de Jesus? Vamos lá? Dito isto, gostaria que você abrisse nesse momento aí, em João, capítulo 17, versículo 5. Vamos lá? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, verifique. Agora me responda. Com quem Jesus Cristo estava antes que o mundo existisse? Você está vendo que o nosso estudo todo vai ser com esta base. Você vai precisar analisar na sua casa, estudar o texto e nos responder. Com quem Jesus Cristo estava antes que o mundo existisse? Fica a pergunta para você nos responder no próximo bloco. Conseguiu? Então repare. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tinha contigo, olha só, antes que o mundo existisse. Qual é a pergunta? Com quem Jesus Cristo estava antes que o mundo existisse? Você é inteligente, você percebeu que ele estava com o Pai, que ele estava com Deus. Olha só, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes do mundo existir,
Jesus já existia e estava com Deus. Nossa, que coisa maravilhosa! Isso mostra a natureza de Jesus. A natureza dele é eterna. A nossa natureza é pecaminosa, a gente se irrita, a gente se chateia, a gente se aborrece, mas a natureza de Jesus, ela é eterna. Vamos para mais algumas perguntas? Vamos ler João capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha só isso, como está tendo uma concordância entre os versículos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O texto nos diz que Jesus Cristo também era quem? Então, o texto deixa claro aqui que Jesus é a palavra, que Jesus é o verbo, melhorando a pergunta. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, quando diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Em outras traduções vai dizer o verbo, mas ele era a palavra. Mas o texto também nos diz uma coisa muito importante. Nos diz que Jesus também era quem? Essa eu não vou mudar de bloco não, viu? Essa eu já vou dizer logo de cara, viu? Jesus era Deus. Agora vamos ler João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que Jesus diz a respeito de si mesmo? Quem Jesus diz que ele é? Vamos ler mais uma vez? João 10:30. Eu e o Pai somos um. E qual é a pergunta? O que Jesus diz a respeito de si mesmo? Quem Jesus diz que ele é? Então, simples o texto, né? Que ele diz que ele e o Pai são um. Então, ele e Deus, em naturezas divinas, são a mesma pessoa. Você está observando que o que você está extraindo de conhecimento está dentro das Escrituras? Não é a palavra de Joelson, não é o que eu estudei, é o que a própria palavra de Deus está nos ensinando, que Jesus Cristo é eterno e que Jesus Cristo é Deus. Jesus, a palavra ou o verbo. Quando ele estava nos céus, antes que o mundo existisse, ele não estava indiferente ao sofrimento humano. Agora leia a primeira parte de João, capítulo 1, versículo 14, e responda esta pergunta. O que Jesus Cristo fez para mostrar que se importava com o homem? João, capítulo 1, versículo 14, só a primeira parte. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, o que Jesus Cristo fez, mesmo estando nos céus, para mostrar que se importava comigo, para mostrar que se importava com você? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, qual é a pergunta? Qual é a resposta? Jesus se fez homem. Então, ele se transformou em homem, em carne, por intermédio de uma mulher que escolhera Maria e tornou-se homem semelhante a nós, semelhante à humanidade. Agora vamos fazer uma pequena reflexão aqui, uma pequena retrospectiva. Entendemos sobre a natureza de Jesus, que ele é eterno, que Jesus Cristo é
Deus, que Jesus se tornou homem e habitou entre nós. Afinal, ele estava nos céus e precisava vir para a terra e precisava tomar esse corpo, né? Ele se fez homem. Tá esclarecido até aí? Tá sendo um estudo tranquilo? Você tá gostando? Coloque aí nos comentários. Agora abra em João, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Agora eu vou te fazer a pergunta. O que o relato diz a respeito de Jesus? O que mostra que ele era um ser humano semelhante a nós, semelhante a mim, semelhante a você? Vamos ver? Quero dar um tempo para você pensar e responder aí nos comentários, mas eu vou te ajudar. Veja só o texto. Havia ali o poço de Jacó. A primeira dica, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água. Falamos anteriormente da sua natureza divina, da sua natureza eterna. Agora você vai entender que, apesar dele ter a natureza eterna, ele também tinha a natureza humana. Quando se fala em natureza, você imagina logo qual é o gênio, qual é a forma de pensar, qual é a maneira de agir. Jesus tinha também uma natureza humana. Nesse texto, ele estava cansado. Não é à toa que ele se sentou. Se ele pediu um pouco de água, é porque ele estava com sede. Se os discípulos foram comprar comida, é porque ele estava com fome. O rango bateu ali, estava cansado. Então, isso nos mostra que Jesus tinha também a natureza humana. Jesus precisava beber água. Jesus precisava se alimentar. Jesus precisava descansar. Então, aprendemos com o estudo do Evangelho de João a natureza humana de Jesus. Agora leia comigo João capítulo 6, versículo 27. Isso nos prova que Jesus teve emoções. Jesus ele pode ajudar você nas suas dificuldades porque ele sentiu tudo isso. Ah, eu tô com fome. Jesus sentiu fome, tô com sede, tô cansado. Ah, não dá para me fazer isso aqui não, porque só Deus é que sabe. Tem gente até que fala assim, né? Deus é que sabe mesmo, porque ele sentiu tudo isso. Agora leia João, capítulo 8, versículo 46, só a primeira parte. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? O que Jesus disse que não possuía? Vou te ajudar. Qual de vocês me acusa de algum pecado? Então, lhe ajudando nessa resposta, nitidamente ninguém poderia acusar Jesus de ter cometido nenhum pecado. Por quê? Porque ele não pecou. Apesar da natureza dele divina, apesar da natureza dele humana também, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Tinha algo na vida dele que diferenciava ele dos outros seres humanos. Jesus não tinha pecado. Então a resposta é essa. O que Jesus disse que não possuía, Jesus não tinha pecado. Uma das coisas que faz
Uma grande diferença entre Jesus e o homem é que ele não tinha pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. Você sabia que em Romanos, capítulo 3, 23, diz que todos nós somos pecadores? Ou seja, o pecado é você errar o alvo. Você tenta fazer alguma coisa, alguém diz a você, olha amigo, o caminho é por aqui. E aí você resolve, pela desobediência, mudar de caminho, mudar de direção. O pecado é a desobediência. Agora leia João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Já achou? Por isto é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. A pergunta é essa agora. O que Jesus disse que ia fazer com a própria vida? Jesus disse que iria o quê? Dar a vida para tornar a tomá-la. Então a resposta é essa. Jesus entregou a sua vida por nós, morreu e ressuscitou. Então, teve um momento que Jesus foi preso. E teve um discípulo lá que cortou a orelha do guarda. Olha, Jesus interrompeu e disse a ele que ele poderia pedir a Deus que enviasse miríades de anjos para livrar ele daquele momento. Jesus estava ali na cruz porque ele quis entregar a sua vida. Olha, você acha que aquele que determinou que a tempestade parasse não tinha autoridade para se livrar? Você acha mesmo que aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, ele não poderia se livrar daquilo dali? Você acha que aquele que andou sobre as águas não teria autoridade de dizer assim, olha, eu não vou ser preso não, sumir e desaparecer para outro lugar? Então, Jesus, ele quis entregar a sua vida por nós, porque ele percebeu, o plano dele era de salvar. Se Jesus não tivesse feito isso, a Bíblia diz que nenhuma carne se salvaria. Então, ele quis dar sua vida por nós e depois ressuscitou. Essa autoridade ele recebeu do Pai, de Deus. Próxima pergunta. Para onde Jesus Cristo foi depois de ter ressuscitado? Está lá em João, capítulo 16, versículo 28. Vamos lá? Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Para onde Jesus Cristo foi depois de ter ressuscitado? Agora você já sabe. Foi para o Pai. Agora leia João, capítulo 17, versículo 13. Vamos lá? João 17, versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a minha plenitude da minha alegria. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Onde está Jesus Cristo agora? Vamos ler o texto mais uma vez? Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus está nesse momento fazendo uma oração. Mas agora vou para... Isso. Agora você já percebeu que Jesus
foi para perto de Deus e está neste momento com Deus. Ele mesmo falou isso. Nosso estudo falou que Jesus Cristo não cometeu pecado, que Jesus Cristo veio dos céus, habitou entre nós, sofreu, morreu, ressuscitou e agora está junto de Deus. Agora eu gostaria que você entendesse que mesmo Jesus, estando perto de Deus, ele pode atuar na sua vida. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que vai acontecer se você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus? A resposta vai estar sempre no versículo. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Então, para você ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus, o Filho de Deus. Isso prova que, mesmo Jesus estando nos céus, ele pode atuar na sua vida se você crer nele. Estamos chegando ao final desse estudo, que se chama Este é Jesus. Agradeço a sua paciência. Ainda vai haver mais 3 estudos. O segundo se chama Jesus, o alimento para a sua vida. O terceiro se chama Jesus, a verdade para a sua fé. E o último se chama Jesus, a luz para o seu caminho. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com alguém.